Será que você está conseguindo entender corretamente os textos? Será que você realmente tem uma interpretação que contempla tudo que o texto precisa e toda a intenção do leitor? Se você tem dúvida nisso, fica aqui comigo, porque eu vou te ajudar. Oi, meus amores! Tudo bem? Eu sou a Chay, aqui da aula da Chay. E hoje eu vou te ajudar a entender melhor um texto. Será que você está conseguindo realmente interpretar, né? Será que você falha na interpretação textual? E a interpretação textual, ela falha em sentidos da vida, muitas vezes. Se você não entende o que você lê, ou se você não entende algo que alguém fala pra você, fica uma falha aí de comunicação e você acaba tendo muitas perdas. Para isso que eu peguei algumas técnicas que eu uso, tanto para auxiliar os alunos, para concurso, para interpretação no dia a dia, para te ajudar agora. Um dos objetivos do meu canal é ajudar pessoas. E ajudar pessoas a entender é muito importante, porque de nada adianta você estudar gramática se você não entender o que está sendo pedido, né? Muitas vezes a dúvida é em relação ao entendimento, e o entendimento é interpretativo e não gramatical. Não adianta eu te explicar muitas teorias se você não entender o enunciado, se você não entender o contexto. Então, antes da gente acertar alguns pontos de gramática, é preciso acertar toda a interpretação. E acho que esse é um dos objetivos do canal, vocês entenderem. Eu tenho alguns vídeos aqui que te ajudam a escrever uma redação em 1 hora, fazer uma introdução perfeita, fazer um desenvolvimento, né? Escrever melhor. Eu vou deixar os links aqui, tudo disso pra vocês, se for interessante. Mas, pautado em tudo isso daí está: você sabe interpretar? Né? Porque também não adianta você fazer o Enem, você tentar interpretar, ler um contrato, se você não sabe interpretar. Existem alguns passos que nos ajudam a entender a interpretação, existem técnicas para isso, né? A gente não passa a interpretar do dia para a noite. Claro, quanto mais você tem o hábito da leitura, melhor, né? Mais e melhor torna-se a sua interpretação. Mas se você não tem tanto hábito assim, existem técnicas. E o que eu quero te ajudar hoje também é com técnicas. Compreender um texto é você olhar ele de todos os ângulos, você sair do ponto de vista de tenho que ler para responder alguma coisa e entender, tá? Não adianta ser apressado, isso é fato. Você não interpreta as coisas rapidamente, né? É a mesma coisa que durante uma reunião alguém fala com você. Não é de imediato que você entende tudo. Às vezes parando e pensando depois é que te dá um insight. Tanto é que quando a gente sai, às vezes, de uma prova é que a gente consegue realmente lembrar da resposta correta. Mas isso o que é? Isso é não ter pressa, Chay. Mas numa prova de concurso eu tenho um tempo limitado. Então vamos aplicar algumas técnicas que vão te ajudar a interpretar no tempo limitado. Uma coisa que você tem que ter na sua cabeça é: a resposta está no texto. Sempre a resposta vai estar dentro do texto. Isso é fato. Tem gente que diz: ah, não, eu não estava no texto, mas estava na entrelinha, isso significa que estava no texto. Você que não soube entender. Existem, então, 3 níveis de interpretação de um texto. O primeiro nível é a leitura exploratória. O que é a leitura exploratória, Chay? É a leitura de reconhecimento. É aquela primeira leitura que você vai fazer para poder saber do que trata a história, onde que ela se situa, qual é o tipo de gênero, qual é o tipo de texto, né? O gênero, o texto, quais são os personagens, em que tempo aquilo se passa. Você vai ter uma questão bem superficial, bem explorando. É como se você estivesse passando por um caminho pela primeira vez, guiado por um GPS, e não conseguisse de fato passar olhando toda a paisagem. Você vai só explorar num primeiro momento, você vai passar por ali e é necessário ir do começo ao fim. Não pare no meio e volte. Leia o texto numa linha contínua do começo ao fim pela primeira vez. São necessários 3 leituras. Cada leitura é feita com uma análise diferente. Então, a primeira dica que é exploratória, é como se você estivesse com um GPS, porque você vai mais para se localizar e entender um contexto tão geral, tá? E aí eu digo, por que o GPS? Porque você passa olhando no GPS e você não capta todos os detalhes do local. Você vai entendendo que cidade você está, mais ou menos o que tem aqui, mais ou menos perto do que, e você chega a um ponto final que é o destino. Terminei de ler o texto. Mas quando você volta numa segunda vez, que você volta já conhecendo o caminho, você pode olhar mais a paisagem e pegar
detalhes. Então, a primeira leitura é a leitura exploratória, que serve para você entender o contexto de uma forma geral, conhecer um pouco do texto, realmente explorar ele e se entender enquanto leitor com aquele texto. É o seu primeiro contato. A segunda leitura que você faz é uma leitura analítica e interpretativa. Você já conhece o texto e agora você volta olhando primeiros detalhes do texto. Você vai detalhar o texto, você vai realmente... A primeira situação, o primeiro momento que você vai a fundo no texto, porque antes você só explorou, agora você analisa e agora você entende contextos. Por exemplo, se eu falar, se dentro do meio do texto estiver assim, que a menina bateu a porta e a porta estivesse em crase, você vai entender que ela de fato pegou e bateu a porta, é literal. Agora, se nesse contexto ele estava com crase, você sabe que a menina se portou frente à porta e bateu na porta. Ela chamou, ela ficou na porta ali chamando por alguém. Então, na segunda leitura, você vai conseguir fazer já esse tipo de análise. Você vai interpretar, entender as figuras de linguagem utilizadas, entender a pontuação, entender algumas pegadinhas que podem ter ali. Você vai, de fato, saber tudo sobre o texto. Você vai analisar ponto a ponto do texto. Mas, Chay, eu não tenho muito tempo para fazer 3 leituras. A indicação são 3 leituras. 2 leituras só se você realmente não tiver tempo, se não for algo de tarefa de casa, né? Se for algo num concurso, no vestibular, no Enem, aí você até pode fazer 2, mas você vai ter que mesclar, então, essa segunda que eu falei, que é analítica, né? A primeira, de fato, você tem que fazer. A segunda, você vai fazer essa análise e vai juntar com a terceira que eu vou te mostrar agora. A terceira leitura para um texto é a leitura crítica. É aquela que vai no subliminar, aquela que vai entender realmente as pegadinhas, e se são pegadinhas, porque às vezes na primeira leitura você não entendeu a pegadinha, na segunda você acha que tem, na terceira você vai confirmar se aquilo tem. Você vai fazer os intertextos. Será que esse texto ele faz referência a algum outro texto? Ele não é sozinho? Ele já vem com referências? Será que o leitor deixa algo subentendido? Tem subliminar? Tem algo subliminar ali, né? O que realmente que ele quer me passar com isso? Eu tenho que ver todo o contexto. Sair agora, opa, eu tenho um texto na primeira e eu explorei. Na segunda eu entendi. E na terceira eu vou olhar de fora. O que eu tenho aqui que é importante para mim? O que ele passa em visão de mundo? O que ele traz em relação à problemática? O que ele traz em relação à modernidade? Ele traz alguma coisa? Ele faz uma crítica com a sociedade? Seja lá o que for. Eu tenho que olhar as entrelinhas, objetivos externos daquele texto. Chay, eu vou bater na tecla de novo que eu não tenho tempo de ler 3 vezes um texto. Então, eu junto a primeira leitura, que é a exploratória, sempre, e junto a analítica com a crítica. Tento fazer um mesclado aí de ler devagar e com qualidade e ser, ao mesmo tempo, analítico, entender, quanto ser crítico, saber para quê e saber o porquê. Eu posso dividir o analítico em entender de fato e o crítico, o porquê daquilo, para que aquilo. Né? Eu posso, ao mesmo tempo que eu vou lendo e vou entendendo, eu vou me perguntando, mas por que ele escreveu isso? Para que ele escreveu isso? Que ligação nós temos com aquilo, tá? E aí você consegue se estruturar melhor dentro de um contexto de interpretação. A ideologia do texto, ela é tão importante quanto a interpretação. Então, por isso que eu digo mesclar o entendimento geral, a análise, com a crítica, porque a crítica traz uma ideologia e isso pode mudar tudo para você. Quem faz Enem, quem faz vestibular, sabe que por trás de todo o texto eu tenho um problema social, eu tenho uma ideologia, eu tenho uma situação a ser resolvida, eu tenho uma situação, um conflito, e por isso é tão importante. Nunca se coloca um texto numa interpretação de texto muito fácil. Sempre se coloca um texto que tem uma pegadinha por trás, que tem uma situação social, que tem algo que precise refletir. Se você ler um texto e falar, não tem nada aqui de reflexão, vê se você não andou lendo errado. Porque o texto em si, ele é para te fazer pensar. Então, todo texto, a menos que seja um texto de criança, muito pequenininho, muito simples. Mas se for um texto já para adolescente em diante, existe uma questão social por trás e é muito necessária essa análise.
tá? Você precisa fazer a análise do texto corretamente. Vou dizer de novo, se você tiver tempo, leia 3 vezes. Leia explorando, leia analisando e, por fim, leia criticando. Isso só vai melhorar o seu texto e a sua interpretação. E, por fim, meus amores, leia, porque é muito importante você ler para poder você escrever melhor e também interpretar melhor. Espero que tenham gostado. Fica aqui a dica. Precisando, comentem algo aqui para mim. Beijo, 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 beijo.